Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Bom feriado para você. Muito obrigado, João, igualmente aí para vocês no estúdio, para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, cavaleiro. Muito bom dia para você, Rodney. Bom dia. Ô, João, eu esqueci de te... Na verdade não é que eu esqueci, eu preciso dar um aviso para você, aos ouvintes da Showtime. Please. No próximo domingo agora, eu vou fazer uma participação especial lá na Jovem Pan, convite do Vanderlei Nogueira, Bom. dentro do programa Plantão de Domingo. Boa. Já é a segunda que você faz, não é? A segunda. Tá. A primeira foi no ano retrasado. Sim. E a segunda agora vai ser nesse domingo. Então Daqui a pouco vai ser contratado. Opa. E vai nos abandonar. Quem quiser, mas de qualquer forma. Mas já tá bom. Já vai ser legal essa participação. Vai. Então, a partir das 9 da manhã desse domingo agora, eu estarei lá na Jovem Pan com o Vanderlei, o pessoal da equipe esportiva. Então, todo mundo ligado lá na Jovem Pan, hein, ô raça, para ver o Rodney lá. Todo mundo ligado na Jovem Pan, cambada. É isso aí, a M620, acho que eles não estão no FM estendido, né? Já acabou a fase de testes, mas dá para ouvir também pela internet, então dá para ouvir por um monte de lugares. Parabéns, viu? Parabéns para você, Rodney. Agora, Rodney, sim. Por que você tá tão bravo com o off-tube? O Flávio Gomes já fazia isso e teve problema na Jovem Pan por causa disso? Teve? Não sabia disso. Teve. Ele teve um problema muito sério porque ele dizia que ia viajar, segundo comenta, quem denunciou isso foi o Milton Neves, um cagueta desgraçado, pensavam que ele estava viajando e ele estava fazendo off-tube. Ah, sabia disso não conhecia essa história. Não. Conhecia sim, toma vergonha na cara que você conhecia sim. O mundo conhece, não seja cínico. Grande torcedor da Portuguesa, aliás, por sinal, Flávio Gomes. Não, mas na verdade a bronca não é minha, a bronca é do nosso amigo Edu César, que é responsável pelo site Papo de Bola lá de Porto Alegre, e ele chamou a atenção para um fato que eu acho que é legal de compartilhar até comentar. Então ele diz que ele informa que no seu site Papo de Bola que na última quarta-feira ele pergunta, sabem quantos repórteres do Rádio Esportivo Paulistano estavam no estádio do Mineirão para fazer a cobertura da partida Cruzeiro e São Paulo? 5. Não, errou. 3. Errou. 1. Errou? Nenhum, acertou. Aí ele coloca aqui, nenhum, ele até coloca NHUM, nenhum. Então, é o protesto dele. Nenhuma rádio de São Paulo enviou repórter para fazer a cobertura da partida entre Cruzeiro e São Paulo. E é uma prática que já vem se repetindo aí há algum tempo, ela já vem se tornando constante. Claro, a gente não pode também deixar de entender problemas de custos, né? Então, tem toda essa questão aí, mas infelizmente quem acaba prejudicado é o ouvinte, né, que não tem a possibilidade de poder ter uma visão local da partida, uma cor local. Com o repórter em campo ajudaria muito a de repente, não só ter essa cor local, mas também como poder ouvir os personagens do espetáculo, né? Era a primeira partida do São Paulo, depois de toda aquela polêmica do jogo do último domingo, em que o Rodrigo Caio, o zagueiro São Paulino, praticamente absolveu o adversário de levar um cartão amarelo por uma falta que não aconteceu. Então, era, do ponto de vista jornalístico, era interessante, era importante que tivesse algum repórter lá. Uma solução, que talvez eu acho que poderia ser viável, é contratar repórter freelance do local. Então, você pega lá, deve ter repórteres aí de Minas Gerais, credenciados aí pelas associações de cronistas esportivos e que realmente não estão empregados em outras rádios, eles podiam ser contratados para fazer as reportagens desse jogo, participar da entrevista coletiva, tentar trazer a palavra de alguns jogadores. Então, essa situação já não é uma coisa que aconteceu nessa quarta, ela já vem se repetindo desde muito tempo, então falta essa presença de profissionais das equipes aqui de São Paulo em jogos fora da cidade e até mesmo fora do estado. Aí, nesse caso, eu dou como um ponto de comparação o Rádio Esportivo do Rio Grande do Sul. Nós tivemos ontem, na quinta-feira,
para quem não está ouvindo o programa ao vivo, nós tivemos o Grêmio jogando no Paraguai contra o Guarani. E das 4 rádios que fazem futebol, pelo menos 3 estavam com o repórter lá diretamente do gramado. Então, é uma diferença de posturas, ou seja, tá difícil para todo mundo. Eu acho até que poderia, de repente, as rádios de São Paulo poderiam se unir também para pensar numa maneira de diminuir custos. Então, sei lá, faz uma viagem coletiva, pega um punhado de repórteres, manda um operador lá que pudesse ajudar a todas as rádios. É nesse momento que eu acho que as emissoras de rádio têm que esquecer um pouquinho a rivalidade. Claro, existem rivalidades históricas. Eu acho que a concorrência é saudável, só não pode exagerar. Então, eu acho que nesse momento as emissoras poderiam se unir e, de repente, fazer um pacote aí com alguma agência de viagem e pegar um punhado de profissionais, mandar. Eu acho que com isso os custos diminuiriam e o ouvinte, com isso, ganhariam muito mais em termos de qualidade de transmissão. O João. Fala, o que mais, Rodney? E outra coisa também, né? E Sim. aí, o rádio esportivo também, Flávio, tem outros tipos de problemas, né? Segunda-feira agora, eu estava ouvindo uma transmissão de uma partida, uma AM aqui de São Paulo, um jogo da Portuguesa de Esportes, né? Então, a Portuguesa jogou com o Oeste, esse jogo aconteceu no estádio do Canindé, aí beleza, estava ouvindo lá a transmissão, até bem feitinha, o narrador era bom. E só que imagine só o que aconteceu, Flávio. Beleza, o primeiro tempo acabou, entrou os comentários. Aí quando eu imaginei que fosse começar o segundo tempo, a transmissão foi interrompida, ela acabou porque a emissora de rádio tinha um programa alugado depois das 9 horas da noite. Você tá brincando? E eles não transmitiram o segundo tempo. Fala sério, se mata. É sério. Se mata, cara, pô. É amadorismo, né? Nossa, Mas amadorismo? rádio é babaquice. Rádio da capital? Rádio da capital. Qual foi? Eu prefiro não dizer. Não posso, eu não vou contar. Depois ele conta em off pra gente. gente. O santo dessa vez, mas foi uma rádio aqui de São Paulo. Foi um jogo, foi um jogo da Portuguesa, uma rádio AM, bem tradicional. E eles fizeram isso. Que absurdo. Depois você me conta em off. Eu acho que tem tanta alternativa aí, né, meu? Já que... Porque assim, essa transmissão foi feita dentro de um programa, né, que é voltada para os torcedores da Portuguesa, né? Então, poxa, acho que existem tantas maneiras aí de você dar uma alternativa aí para os ouvintes, né? Quer transmitir o jogo, faz assim, né? Faz uma parceria, tem dezenas de web rádios espalhadas aí, faz uma parceria com essas web rádios, aí você chama, você pode dá para fazer uma transmissão em cadeia no primeiro tempo, aí depois chama todo mundo para a web, que aí segue com a transmissão. Ou então, já que não dá para fazer isso, faz um outro esquema, né? Põe o ouvinte no ar para ficar comentando o jogo, sabe? Eu acho que existem outras maneiras de você poder prestar esse tipo de serviço. Então, eu particularmente achei que isso foi muito amador da parte da emissora de rádio. Eu só quero fazer o seguinte, eu absolvo o narrador não tem nada a ver com essa situação, mas eu absolvo quem tem essa ideia de transmitir apenas um jogo pela metade. A mesma coisa que você assistir um filme e... Já pensou, você está assistindo a Tela Quente? Vamos lá, Tela Quente lá. Pode crer. E aí o filme é interrompido pela metade na Globo porque tem outro programa para entrar. Ou então, vamos supor, tem emissora aí que tem espaço nobre aí para o programa religioso. Então vamos lá, aí de repente entra um filme, aí esse filme é interrompido por causa do programa religioso. Então é complicado, né? É uma situação, infelizmente, pessoal, tem um pessoal aí fazendo rádio que, infelizmente, toma algumas atitudes amadorísticas que prejudicam o veículo, né? E outra também. O veículo. Vamos supor, você está se eu estou ouvindo lá, claro, tudo bem. Aí eu estava ouvindo com os ouvidos de crítico de rádio, mas vamos supor, se eu sou um ouvinte comum e eu acabo me deparando com uma situação como essa, eu nunca mais ligo naquela emissora, claro. Nunca mais ouço. Mas que dia foi isso, Rodney? Segunda-feira passada. Barbaridade. É a mesma coisa que a Globo está transmitindo a novela para saber quem matou Odete Reutemann. Vai passar depois do intervalo. Aí entra um filme e não mostra quem foi. Claro, assim, Flávio, já aconteceu, né? Aliás, hoje, né, no dia 21 de abril, né? Hoje tem um caso famoso aí na televisão, né? 21 de abril de 1985, o Fantástico estava exibindo uma reportagem
Eu nem lembro mais do que era, mas eu sei que o Fantástico estava exibindo uma reportagem, de repente cortaram para entrar ao vivo lá do Instituto do Coração, onde estava internado Tancredo Neves. Putz. E o Antônio Brito chegou para anunciar a morte do Lembro disso. presidente eleito. Aí tudo bem, é uma outra situação, Sim, lembro. É um caso à parte. Se você tem lendas aí urbanas, né, claro, que nunca se confirmaram, de que a Globo cortou um desenho aí do Dragon Ball Z para exibir o plantão lá do 11 de setembro. Até é normal, porque é uma questão jornalística, então até dá para explicar. Agora, você transmitir apenas metade de um jogo, porque de repente depois tem um concessionário do horário na sequência, desculpa, lamento que esse tipo de coisa Qual o problema? No século XXI no rádio brasileiro. Absurdo, eu concordo com você. A mim não parece absurdo, porque eu me lembro perfeitamente, nós tínhamos um contrato com a Rádio Piratininga em São José dos Campos, pagávamos o horário à época, e um dia o França lá, que era, aspas, o coordenador, me ligou e falou, olha, amanhã não vai ter programa. Falei, como não vai ter programa? Eu estou pagando? Não, é porque nós vamos transmitir Pão de Açúcar e São José. Eu falei, então faz o seguinte, vai para você, todo mundo, e nunca mais voltei lá, tá? Sabe, o seu programa não vai ser exibido amanhã porque tem um jogo entre Pão de Açúcar e Itacoacetequetense do Sul. Bom, a Mix se mandou do Recife, né? Pois é, a Mix se mandou do Recife, né? Então, notícia lá do rádio do Nordeste, a Mix 103.1 do Recife não está mais no ar, a emissora teve as suas atividades encerradas como afiliada da Rede Mix de Rádio, a partir da última sexta-feira, dia 14. Até o fechamento da matéria dos nossos amigos lá do Tudo Rádio, a 103,1 estava executando apenas músicas do perfil Jovem Pop, semelhante ao da Mix FM, informando que em breve contará com uma nova programação. Informações extraoficiais dão conta de que a emissora afiliada pernambucana foi desligada pela rede, né? Então, às vezes, sempre acaba ocorrendo esse tipo de problema, né? A afiliada, ela não cumpre algumas determinações da matriz, né? Porque para você se afiliar a uma grande rede, você tem que cumprir uma série de normas, exigências, enfim. E aí a Mix, pelo jeito, não deve ter gostado de alguma coisa que eles fizeram. Rodney, a Mix também está esculhambada. Aqui em São José, a Mix que tem, não é? A Mix aqui, que deveria ser só música, tem jornalismo das 7 às 9 em horário arrendado. Então a Mix não tem muito o que exigir de nada, não. Porque ela mesma está quebrando as regras dela. Aí eu não sei também se de repente eles permitem isso, né? Precisa ver quais são as condições do contrato, precisa ver se de repente algumas emissoras são liberadas. Não, aqui é própria da Mix. É própria? Própria. É própria, então. Então, você vê, ela está esculhambando tudo, então não tem o que reclamar. Você pode reclamar quando você mantém aquele negócio eclético, assim, mas quando você começa a esculhambar você mesmo, você não pode mais exigir do seu afiliado. Mas agora o que eu acho que de repente pode acontecer é o seguinte, vai ver que o dinheiro que entra nessa afiliada da Mix é muito bom e vale a pena arrendar o horário das 7 às 9 da manhã para um programa terceirizado. O que para Mix é estranho, né? É estranho, não deixa de ser estranho. Aqui em São Paulo, aqui na capital, é só música, né? A Mix sempre foi música. Aliás, não sei se vocês lembram, o Flávio deve lembrar, vamos recuperar um pouquinho a história. O Flávio é velho, ele deve lembrar. Você lembra quando a concessão da Mix entrou no ar aqui em São Paulo? Ela era conhecida como SP1. E ela tinha uma tremenda programação musical, uma programação de rock bem de qualidade. Eu não lembro. 1996, não 1997. Lembro. Depois ela mudou o nome para Mix, e aí depois ela alterou a programação, né? Ela passou a ter um perfil pop rock e passou a competir com a Jovem Pan, essas emissoras mais jovens. Mas antigamente a Mix FM já chegou a ser uma rádio rock, inclusive na época que ela tinha um outro nome chamado SP1. Por falar nisso, a Jovem Pan está tocando sertanejo? Olha, aqui em São Paulo não, né? A gente sabe que aqui em São Paulo já ouvi a Anitta. As determinações só valeram. Ouviu a Anitta? Já ouvi, Rodney. Já ouvi a Anitta na Pan. Não, a Anitta tudo bem, a Anitta é normal, mas assim... Normal. Você que é normal, infeliz. Que a Anitta é normal, você tá louco? Pra programação da Jovem Pan, sim. Aliás, a gente ainda tá com aquela hashtag, né? Lady Gaga na Showtime, né?
É uma pena que hoje eu esqueci de mandar uma você sabe, né, Flávio? Uma daquelas desgraças que você manda. A última que você mandou, Sharon Stone, é de matar, viu, infeliz? Eu acabei esquecendo de mandar, mas semana que vem a gente tem aí sem problema. Mais sugestões musicais aí, porque também a gente precisa popularizar a programação da Showtime. Quer popularizar o cacete? Vai popularizar, vai se lascar você. Quer popularizar, você vai ouvir a Globo, Nacional, vai popularizar ouvindo a Jovem Pan, infeliz. Mas assim, agora o que eu sei é que aqui em São Paulo, por enquanto, o sertanejo não chegou, apenas nas afiliadas. Sim, bom, verdade. Se é então para popularizar, a partir de... Bom, primeiro fala aí do Kid Vinil que está internado. Pois é, né? A notícia que preocupou a todos nós aí no final de semana, o Kid Vinil teve uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória durante um show lá em Conselheiro, na Lafayette, no interior de Minas Gerais. Foi levado a um hospital do SUS, ficou lá internado por um bom tempo, só que era necessário que ele viesse para São Paulo porque o hospital local lá já tinha esgotado todos os recursos para cuidar da saúde do Kid Vinil. Então, foi até feita uma campanha de arrecadação via redes sociais. Uma das sobrinhas dele acabou passando até o número de uma conta para que as pessoas pudessem depositar dinheiro e eles conseguissem um montante. Só que, pelo jeito, não foi necessário, não foi necessário isso, porque a 89, a informação que eu tenho, e aí eu quero aproveitar aqui a fim de parabenizar a 89, porque foi a 89 que bancou o traslado dele aqui para São Paulo. Então, parabéns. Ele já está aqui em São Paulo, já está sob cuidados de uma equipe especializada, já foi tirada a sedação dele e ele parece que já está fazendo algumas movimentações com a boca. Há uma preocupação, porque parece que ele ficou muito tempo durante a ocorrência, ele ficou algum tempo sem oxigenação no cérebro, então não se sabe como é que vai ser se vai ocorrer algum dano, se ocorreu algum dano futuro, então é uma situação que ainda está sendo avaliada, mas de qualquer forma, está aí, fica a nossa corrente positiva para o Kid Vinil se recuperar bem, plenamente, ele voltar às suas atividades como músico e, para o que interessa aqui no Rádio Amantes no Ar, como radialista. Eu gosto muito do Kid Vinil, eu acho até que a importância dele como radialista é muito maior do que como músico. Eu também acho. Porque ele é um cara que comandou programas em emissoras como a antiga Rádio Excelsior, Antena 1, depois ele passou aí pelas todas as rádios rock aqui de São Paulo, a 97, ele está no 89, passou pela Brasil 2000, passou até pela Mix. Na época a Mix ainda estava naquela transição. Teve na MTV, TV Cultura. Então o Kid Vinil é um cara que, assim, eu acho que ele tem uma importância. Eu não vou, só para quem está ouvindo, não entenda o mal que eu quero dizer, mas eu acho que ele tem uma importância muito maior para o rádio. Não, ele tem uma importância muito maior para a música do que a revista Bis. Porque a revista Bis, ela falava de diversos artistas que realmente não tocavam em rádio. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? A revista Bis falava muito de uma banda que influenciou dezenas de outras, o Flávio deve conhecer, chamada Velvet Underground. Sim. Então, opa! Essa banda é sensacional, fantástico. Hoje, se eu chegar aqui e falar em Velvet Underground, quem estiver aí do outro lado, pode pegar, escrever lá no mecanismo de busca, vai aparecer uma pancada de vídeos aí dessa banda e a pessoa vai poder conhecer, ter acesso imediato a essa banda. Mas na época dos anos 80, os adolescentes lá que queriam se informar a respeito das coisas da música, do rock and roll, pegavam lá, liam Velvet Underground e tinham que correr atrás, porque era difícil, não tocava em rádio, não tinha discos deles aqui editados, só foram ser reeditados em CD já depois dos anos 80. E o Kid Vinil tocava isso em seus programas. Eu lembro então que muitos anos depois de ter lido sobre o Velvet Underground na Bis, ele tocou num programa dele, então realmente foi... ele tem essa importância, porque realmente ele mostrava as coisas sobre as quais a imprensa falava anteriormente. Então, e ele divulgou muita gente boa, ele também trabalhou em gravadora, trabalhou na Trama, então fica aí a nossa torcida para o Kid Vinil se recuperar logo e sair dessa e voltar às suas atividades plenas. Agora, o Rodney, já que você quer popularizar a Showtime, eu estou encarregando o Flávio, segunda-feira ele vai ligar para o Amapá, e vai fazer uma parceria com uma rádio de lá para tocar, para retransmitirmos aqui a transmissão das músicas dessa rádio do Amapá. Por favor, dê a notícia. Pois é,
A Assembleia Legislativa do Amapá aprovou na última quarta-feira, dia 19, um projeto de lei 111/2016, que destina 20% da grade musical das emissoras de rádio AM e FM no estado à divulgação de trabalhos e obras de músicos e compositores amapaenses. Esse projeto de lei diz que as obras musicais compreendem músicas de qualquer gênero de músicos, cantores ou compositores nascidos ou radicados no estado. O projeto de lei, em seu artigo 1º, abre aspas, determina que as emissoras de rádio AM que transmitam ou retransmitam sinal ou que possuam atividade comercial no estado do Amapá disponibilizem, no mínimo, 20% da grade musical à divulgação de trabalhos musicais compostos ou interpretados por artistas amapaenses. Está brincando. Esse projeto define ainda que os trabalhos de obras musicais compreendem músicas de qualquer gênero, de músicos, cantores, compositores nascidos ou radicados no estado. Na justificativa, o deputado da Lua... Deputado o quê? Da Lua. Comenta a riqueza da música mapaense, premiada nacional e internacionalmente. Ele destaca a obra de cantores e compositores locais como Osmar Júnior, Fernando Campo, Oneide Patrícia Bastos, Brenda Mello, Cleverson Bahia, o Grupo Pilão, Henrico de Michele, Sabatião, Lolito do Bandolim, Nonato e Zenilton Leal, entre outros tantos. O projeto é de autoria do deputado Pedro da Lua e a lei segue para a sanção do governador Valdez Góes. Então o governador é que vai determinar e vamos ver se ele aprova, se ele assina aí o projeto de lei na totalidade ou se ele veta. Eu quero dizer que projetos desse tipo existem no Nordeste, se eu não me engano, em Pernambuco e na Bahia também. Então não é algo inédito. Assim, de uma certa forma, é chato que de repente o Estado tenha que intervir nisso, né? Para quem não gosta dessa questão de intervenção, né? Então realmente quem ouvir essa notícia vai ficar com o cabelo em pé. Mas, infelizmente, a gente sabe que as emissoras de rádio acabam não abrindo espaço para artistas locais. É muito raro que isso aconteça. Isso é muito raro acontecer. E, por exemplo, lá em Goiás, tem algumas rádios tocam talentos locais, mas não são todas as emissoras de rádio. E aquelas que estão em rede via satélite, muito menos. Então, é necessário que venha um projeto de lei para normatizar algo que poderia ser uma prática usual, né? Vamos supor, você quer entrar em rede com Jovem Pan, Mix, etc. Beleza, pode entrar Band, Nativa, Atlântida, etc. Mas, disponibiliza lá espaços da sua programação para você poder tocar o artista local, divulgar as coisas locais, enfim. Eu acho que seria muito mais... eu acho que seria muito interessante que esse tipo de prática fosse adotado e não necessitaria da intervenção do Estado numa questão assim como essa. Bom, o Rodney, estou vendo aqui rádios do Amapá, João. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 FMs. Uma delas é a Jovem Pan. Certo? Então aí tem uma AM, que é a radiodifusora. Certo. Ok, e as outras são todas FMs. Esse é o número de rádios que tem no Amapá. No estado. Isso, no estado todo. Rádio Globo acabou com samba, né? A Rádio Globo está acabando com tudo, né? Então, alterações, né? A gente não pode esquecer que a Rádio Globo está fazendo aí as alterações na sua programação e mais um programa vai para o saco. Então, Samba de Primeira, apresentado pelo Jorge Perlingeiro, que era inicialmente transmitido somente na televisão pela CNT, e depois se transferiu para a televisão, né? Ele saiu do ar na televisão e foi para a Globo, onde estreou lá em novembro de 2015. Então, um programa que é veiculado todos os sábados das 13 às 15 horas, não vai mais ao ar, aí dentro do pacote de reformulações da Rádio Globo, o contrato com o Jorge Perlingeiro não foi renovado, então o programa vai ter mais 2 edições até o mês de maio, e então sábado agora nós teremos então a penúltima e no outro sábado a última edição, então fica aí o registro do Jorge Perlingeiro deixando a emissora, né? Então, eu não sei se de repente foi proposto algum horário alternativo para ele, mas nesse caso não. Nesse caso apenas disseram passar bem, até logo, não vamos renovar o seu contrato, mas vale lembrar que outros nomes da Rádio Globo, como o padre Marcelo Rossi,
vai deixar de entrar todos os dias às 9 da manhã, vai entrar durante a madrugada. O Roberto Canásio, que é um outro nome, que tem um programa diário na Globo, das 10 até as 13 horas, vai passar a entrar só aos sábados. Antônio Carlos ainda segue, o futuro dele no rádio ainda segue indefinido, né? Falou-se muito que ele estava negociando com a Super Rádio Tupi, mas por enquanto ainda não saiu fumaça branca lá pelos lados do prédio onde ficam atualmente os diários associados no Rio de Janeiro. Então, tá aí, o pacotão de mudanças da Rádio Globo segue com velocidade. Rodney, a falta de respeito com comunicadores é uma coisa que chega a ser absolutamente assustadora. Não se tem o mínimo respeito com comunicadores. Certo. Nesse caso do Jorge Perlingeiro, a gente até pode colocar que até não houve interesse de renovar o contrato. Então, o contrato estava acabando, então chega uma hora o dono da rádio comunica, infelizmente não vamos renovar, vamos fazer uma outra programação, e aí a vida segue. Agora, que talvez eu acho que tenha havido mesmo uma falta de respeito foi no caso do Laércio Maciel, que ele foi demitido da Rádio Globo, comunicador aqui de São Paulo, tinha contrato aí por mais algum tempo, mas foi simplesmente demitido, foi tirado do ar, tinha mais algum tempo de contrato. Então eu acho que nesse caso é que a falta de respeito fica mais evidente. Quando você se o cara é um bom profissional, se o cara não comete nenhuma barbaridade no ar, se o camarada realmente faz um programa de qualidade, então não vejo justificativa para que demitir. Então, nesse caso, a falta de respeito fica mais evidente do que de repente você chegar para um comunicador em fim de contrato e dizer que não vai renovar. Eu penso dessa forma. Mas de qualquer maneira, tá faltando respeito com comunicadores, sabe? É impressionante, a pessoa não tem mais segurança, não tem mais nada, trabalha com medo, trabalha apavorado, é assustador o que acontece, viu? Bom, mas e no Rio a Band News? A Band News, então, nós vamos ter aí, a partir do dia 3 de maio, então, ela vai ficar na frequência dos 90,3, né? Então, a própria Band News já está anunciando, né, em diversas plataformas, e essa alteração, né, vale lembrar que o contrato dela com os 94,9 está em vias de encerrar. Essa frequência dos 94,9 MHz pertence ao Grupo Fluminense, mas a Bandeirantes tinha uma carta na manga, que era a frequência dos 90,3, onde antigamente era veiculada a programação da MPB-FM. Só que aí depois, em fevereiro desse ano, essa programação foi descontinuada. Isso sim foi falta de respeito, porque uma dezena de comunicadores aí foi demitida, a programação foi tirada do ar sem que ninguém pudesse se despedir, não houve nem transição, né? Não houve nem período de transição, e já entrou direto a programação dos 90,3 lá nesse final. Então, dessa forma, em maio, a partir do dia 3 de maio, só não lembro agora qual é o dia da semana, eu estou sem calendário aqui, mas deve ser segunda-feira, né? Então, fica aí então essa data marcada para a entrada, para a permanência da Band News FM no Rio de Janeiro em apenas uma frequência. Rodney, e você tem a carta do jornalista Etivaldo Siqueira? Eu tenho sim, tenho aqui sim. Então vamos lá. Gostaria de ouvir. Vamos contextualizar, né? O Etivaldo Siqueira é um jornalista de 84 anos, parte deles aí dedicado ao Grupo Estado. Ele é muito conceituado, ele é um camarada que é ligado a questões tecnológicas. Durante toda a sua carreira, ele falou sobre tecnologia nos veículos pelos quais ele passou. E ultimamente ele estava na CBN fazendo um boletim diário. Ele tinha uma coluna chamada Meio Mundo Digital. E o contrato dele não foi renovado pela CBN, pela atual gestão da CBN, e fizeram até uma proposta para ele. Ele poderia continuar desde que ele fosse comissionado pela publicidade de um hipotético programa que ele fosse vender aí os anúncios e que iria ser veiculado nos finais de semana. Se você quiser, eu posso ler a carta, ela é extensa. Por favor. Carta enviada ao Ricardo Gandur, que é o diretor executivo da CBN, que assumiu o posto em outubro de 2016 no lugar da Marisa Tavares. Por favor. Então vamos lá.
Abre aspas aqui. Prezado Ricardo Gandur, nesta altura da minha vida, com maior experiência acumulada, posso dizer-lhes algumas verdades relacionadas com o meu trabalho. Meu propósito é unicamente contribuir para a melhoria do mundo em que vivo, ainda que isso pareça algo quixotesco. Reveja os fatos, Gandur. Quis o destino caprichosamente que entrássemos em rota de colisão 2 vezes em nossa vida profissional. Primeiro no Estadão, com a deterioração progressiva de nosso relacionamento, a ponto de me levar a encerrar minha colaboração com o jornal em 2012, após 45 anos de casa. Nessa segunda vez, o impasse começou quando você propôs cortar os meus comentários diários e reduzir a minha remuneração fixa a uma hipotética comissão sobre patrocínios publicitários de um único programa de final de semana. Essa proposta inaceitável foi sua resposta à sugestão que eu lhe havia feito de manter meus comentários diários sobre tecnologia e ampliar minha contribuição com os novos programas semanais e mais coberturas internacionais. Tudo sem nenhum aumento da minha remuneração ou ônus para a CBN. Ignorando tudo o que lhe propus, você me informou em mensagem de 10/12/2017 que meus comentários diários em vigor seriam descontinuados sob o argumento ridículo de que eu não teria novos assuntos para esses comentários, dada a natural carência de assunto e novidades todo santo dia. Até jovens adolescentes sabem que o mundo é inundado todo santo dia por inovações tecnológicas, e você, como engenheiro, mais do que ninguém sabe disso. Em resumo, sua proposta de trabalho era apenas um pretexto para me forçar a encerrar minha colaboração no final do contrato em 31/3/2017. Foi o que eu fiz. Segue aqui. Suas atitudes, Gandur, são um resultado de sua personalidade. Já que havia decidido abrir mão da minha colaboração, teria sido muito mais honesto e elegante para você responder-me. Abre aspas aqui. Etevaldo, seu contrato de trabalho não será renovado. Você estará dispensado a partir de 31 de março de 2017. Obrigado por seus serviços ao longo de 10 anos de CBN. Fecha aspas aqui. E ainda escreveu na mensagem de 10 de fevereiro de que a CBN continuaria a me conceder o privilégio de me enviar cartas de apresentação para meu credenciamento como jornalista na cobertura de eventos internacionais. Quanta generosidade de sua parte. Aliás, é bom lembrar que desde 2013 tenho feito todas as coberturas nacionais e internacionais com recursos pessoais, sem qualquer remuneração e sem nenhum reembolso das despesas de viagens. Aí segue aqui. Temo pela sobrevivência da CBN, Gandur. Sua estratégia e suas decisões de planejamento trazem o desencanto para muitos profissionais. Você não dialoga, não cria boa vontade, não soma, não agrega. Parece estar perdido num tiroteio. Não conhece o mundo da radiodifusão. Muda por mudar e detesta profissionais mais experientes do que você. Gandur, eu tinha ilusões de que você fosse hoje um outro ser humano e melhor profissional, mas me enganei. No seu dia a dia você continua o mesmo profissional imaturo, recalcado, vaidoso, incapaz de despertar o menor entusiasmo e colaboração criativa em seus comandados. Continua sendo aquele chefete que eu conheci no Estadão, muito longe de ser um líder. E com seu estilo autocrático acabará por transformar a CBN, na melhor das hipóteses, numa emissora qualquer, medíocre, sem nenhum carisma e com muito menor credibilidade. Aliás, já se especializou nesse tipo de desmonte, mas apenas em jornais. Basta ver de perto o resultado da sua passagem pelo Estadão. Digo-lhe, no entanto, que guardarei com orgulho e muita saudade a lembrança dos 10 anos que passei nessa emissora. Sinto que pus um minúsculo e humilde tijolo nos alicerces de um grande edifício. Alô? Rodney. Alô? Rodney? Alô, é? Caiu? Liga de novo, foi. Alô? Tá, liga de novo. Voltou 18 para as 10. Olha, eu volto a dizer para você, a falta de respeito com profissionais, e nós temos que concordar que a CBN está indo para o vinagre. Essa João, é a verdade. Você sabe como é que são as coisas, João? Como eu sempre disse, rádio só é bom para o dono. Ponto. É o quê? Hein? Oi? Só se acabou a bateria do... acabou a bateria do telefone, ou acabou a luz, se não é sem fio. Pode ser também. Não, mas se acabar a luz, assim. o que tem a ver? Aí o telefone é normal, João. Não, se for sem fio já era, né, Flávio? Sim. For sem fio já. Vamos lá, então. O que aconteceu, Rodney? Caiu a linha, tá? Não foi censura, não. Não mandaram cortar minha linha. Tá. Vai, continua. Pode ficar tranquilos. Eu vou seguir a carta aqui. Já tá... Tem mais alguns parágrafos aqui. É uma carta longa, mas... Não, sem problema. É muito elucidadora, porque eu estava comentando, enquanto você não estava no ar com o Flávio, que dia a dia a CBN está deixando de ser interessante e acabando. Eu vou seguir aqui, então.
Eu acho que nessa parte, se eu repetir essa parte aqui, me perdoem. Por favor. O estilo autocrático acabará por transformar a CBN, na melhor das hipóteses, numa emissora qualquer, medíocre, sem nenhum carisma e com muito menor credibilidade. Aliás, já se especializou nesse tipo de desmonte, mas apenas em jornais. Basta ver de perto o resultado da sua passagem pelo Estadão. Digo-lhe, no entanto, que guardarei com orgulho e muita saudade a lembrança dos 10 anos que passei nessa emissora. Sinto que pus um minúsculo e humilde tijolo nos alicerces de um grande edifício. Da mesma maneira, guardo na memória os 45 anos vividos no Estadão, um jornal quase lendário ao qual dediquei o período mais produtivo de minha vida. Sei que a rigor nada disso lhe interessa, até porque você não tem a menor ideia do que significam esses valores. Sem nenhuma experiência em radiodifusão, que caiu na CBN como paraquedista, você está aqui para executar a sua moda, as decisões de planejamento e cumpre a sua missão magistralmente. Tapa o nariz e faz o serviço frio e cruel, para não dizer serviço sujo. Supunha que, depois de um estágio em Colômbia, você tivesse aprendido algo muito mais moderno e eficaz, como as estratégias de renovação criadora muito mais avançadas do que as de sua terapia vesga e rancorosa. Veja apenas um exemplo do que já tem sido adotado nos grandes veículos do mundo na escala de mudança de paradigmas. Refiro-me à associação do poder de comunicação do rádio com as redes sociais. O site das empresas modernas funciona como uma vitrine ou uma sala de visitas, não apenas para as novas gerações, mas para os ouvintes em geral. Note a pobreza visual e de conteúdo do site da CBN, situação que, aliás, vem de longe, mas você consegue piorar. E lembre-se que o Brasil tem hoje mais de 100 milhões de usuários de smartphones e tablets, mas isso talvez seja grego para você. Entendo a urgência de equilibrar as contas da rádio, mas isso não pode ser feito simplesmente com a demissão de jornalistas e comentaristas comprovadamente capazes. Claro que você vai equilibrar as finanças da rádio, mas pelo pior caminho, pois seu sucesso poderá ser uma vitória de pirro. A nova CBN poderá ser apenas um espectro do que já foi. E ao final do seu contrato, se ainda houver quem acredite na sua competência como executivo, você será chamado para negociar o aluguel de emissora a uma igreja qualquer, como aconteceu recentemente com a Rádio Estadão. Essa carta do Etevaldo Siqueira, né? Então, o site do Sidney Rezende, onde foi publicada essa carta, procurou o Ricardo Gandur para fazer as suas considerações. Aqui também a gente deixa espaço aberto, se o Ricardo Gandur quiser fazer as suas considerações relacionadas a essa carta do Etevaldo Siqueira, que está sendo disseminada pela internet, não só pelo site do Sidney Rezende, mas também por outras vias. O espaço aqui do Rádio Amantes no Ar estará aberto para as manifestações do Ricardo Gandur. Realmente o site da CBN é muito ruinzinho, hein? E não é só o site da CBN, algumas emissoras aí estão deixando de lado. Aliás, isso até é bom, né? Porque, por exemplo, um exemplo de site que eu acho bacana, de uma emissora de rádio que usa bem a internet para divulgar o seu conteúdo, é a Jovem Pan. Agora, emissoras como o site da CBN ele é pouco funcional. Agora, existem outras emissoras que praticamente abandonaram a internet. Por exemplo, a Bandeirantes. A Bandeirantes, há uns 10 anos, lá no site deles era possível você ouvir quase todos os programas. Hoje você não tem acesso a quase nada. Essas reengenharias aí que foram feitas lá no Grupo Bandeirantes parece que também atingiram a parte de internet, porque são poucos programas que são atualizados. Os gols também, às vezes tem os gols da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes também não são colocados no site. Eu acho que isso é importante, né? Se você tem uma cobertura esportiva, é necessário que você mostre que os gols, na verdade, quando você publica os gols, isso na verdade nada mais é do que um cartão de visita do trabalho que você presta. Então, eu acho que a Bandeirantes está devendo nesse setor, um setor no qual ela já esteve mais na vanguarda. E o site da CBN, realmente, ele é pouco funcional. Eu acho que deveria ser... Eu acho que muito poluído. Baratas e mais eficiente. Agora, me diga uma coisa, Gandolfo o nome do cara, Gandur, né? Ricardo Gandur. Gandur, ele veio da onde? Ele veio para o lugar de quem? Da Marisa Tavares? Ele foi para o lugar da Marisa Tavares. O Gandur é um jornalista que ele começou na imprensa escrita, ele começou na Folha de São Paulo, depois ele passou para o Estadão, foi editor-chefe, editor executivo do Estadão, chegou a dirigir uma época a Rádio Estadão, ao lado da Filomena Saleme, depois deixou a empresa e agora reapareceu aí para substituir a Marisa Tavares como diretor executivo.
A Marisa Tavares, com todos os defeitos que tinha, dava um pouco mais de brilho, porque a CBN andou perdendo o brilho nesses últimos tempos. Mas aí a gente entra naquele velho problema, né? A CBN precisa rejuvenescer. Até outro dia eu li um artigo muito interessante num blog, não sei se o cara estava me respondendo, mas assim, eu reitero que a CBN precisa rejuvenescer a sua linguagem. É claro que ela não precisa perder as suas características, como repórter na rua. Eu entendo que a CBN tem, até pelo fato dela ter uma cobertura maior, ele fez até uma comparação com a Band News. A Band News, ela tem, as afiliadas dela são poucas, e a equipe também é enxuta, mas nesse caso eu acho que a CBN, com uma equipe bem maior, com um orçamento bem maior, com uma capilaridade também tamanha, eu acho que ela teria condições de fazer um trabalho muito melhor. Eu comparo com a Globo News. A Globo News é uma emissora de notícias 24 horas por dia, mas ela não é chata. Não. Não é, ela não é aborrecida. Ela tem programas. Tem programas, tem coisas. Tem já a Band News é chata. A Band News, a TV, né? Vamos falar da TV. Não, a TV Band News é chata. É um outro estilo, mas, por exemplo, se a CBN adotasse um padrão que hoje é feito pela Globo News, eu acho que com certeza ela avançaria muito mais. Ela avançaria muito mais em termos de qualidade qualidade estética. O conteúdo não. Eu acho que tem que manter o repórter na rua, isso é uma condição sine qua non para a CBN se manter. Eu acho que é o diferencial dela, mas vamos embalar isso numa coisa mais agradável, que não seja uma rádio que te remete à década de 90, que foi quando a CBN foi criada. Que seja mais palatável para os dias de hoje, né? Que seja uma rádio mais agradável de se ouvir, que ela não seja tão árida. Outra coisa também que eu não concordei, trazer gente da concorrência... Não dá. Não dá, porque você, por exemplo, se você ouve o programa da Tatiana Vasconcelos, você vai ter o recall aí da Band News, né? Sim. Então, claro, eu acho que dá para investir em gente da casa para fazer esse tipo de papel. Eu não sei, eu acho que com a contratação tanto dela quanto eu não sei. Godoy, que são pessoas que passaram com brilhantismo pelo microfone da Band News, eu acho que é uma questão de que está passando o recibo, né? Tá passando o recibo. Eu não sei se você se lembra, mas o Flávio lembra bem. Na década de 70, eu me lembro bem, na década de 70, os grandes comunicadores eram caçados no interior. Luiz Aguiar, Henrique Regis, Luiz Carlos Araújo, eram todos caçados em rádios de interior e levados para a capital. Sim. Era assim que funcionava. Hoje em dia não, é o troca-troca. Você sai da Band, você vai para Mix, você sai da Mix, você vai para Globo, você sai da Globo, você vai para outro, você vai fazendo rodízio. Sim. Só que o ouvinte faz a ligação da sua voz com a rádio anterior que você estava. Pois e aí eu acho que nesse ponto não atentaram para esse ponto, porque eu acho que a Tatiana Vasconcelos e a Cássia Godoy têm o DNA da Band News, né? A mesma coisa. Sim. Que você pega o DNA de outra e você está implantando, eu acho que numa outra emissora, quando eu acho que de repente existem pessoas, pega até da Globo News, talvez. E você não perde o DNA. Lá, assim, eu acho que os comentaristas, não dá para não dizer que a CBN não seja uma rádio que tem opinião, mas, por exemplo, só os comentaristas lá têm opinião, só a opinião deles... Equivale. Não equivale, é que de repente é propagada. Por exemplo, qual é a opinião dos âncoras? O Milton Jung é um camarada experiente, um camarada competente, mas, poxa, a Bandeirantes... Ela divulga, ela promove a opinião do Zé Paulo de Andrade. Sim. A Band News promove a opinião do Boechat. A Jovem Pan promove a opinião do Josival Peixoto. Promove a opinião lá do... Concorde ou não, promove a opinião do Reinaldo Azevedo. A opinião do Milton Jung. Não tem. Não tem. Eu acho até que ele tem muita opinião, um camarada competente, mas eu acho que ela não deveria promover apenas os seus comentaristas, que já estão também em outras mídias do grupo, né? Como o Jabor, a Miriam Leitão, etc. Mas eu acho que ela tem que promover a opinião dos profissionais da rádio, né? De quem está lá, dos âncoras, dos apresentadores. Qual é a opinião do Raimundo Nonato? Nenhuma. Então. Nenhuma. E o Raimundo... Esses caras têm condições, têm talento. O Nonato foi criado... Roberto Nonato foi criado na Antena 1. Então.
Mas aí ele se reinventou, né? Hoje ele é um excelente âncora de notícias, mas ele é um camarada que tem opinião. Então eu acho que a CBN deveria promover a opinião de quem está no microfone todo dia, né? Todo dia lá, por mais de 3 horas no ar. Mais alguma coisa, Rodney Brocanelli? Não, João, é isso. Essas foram as notícias do meio rádio durante a semana. Eu até achei que o programa ia ser mais curto, mas hoje foi bom. Está indo no limite do horário. Mas é isso, então. Leiam o Rádio Amantes, o blog Rádio Amantes. Daqui a pouco também Rádio Amantes no ar estará nas redes sociais, no SoundCloud, no Facebook, no meu pessoal, no Amigos da Showtime e da página oficial da Showtime estará lá também o programa de hoje, Rádio Amantes no ar. Dá o endereço aí do blog. Então vamos lá, radioamantes.wordpress.com e eu reitero o convite. No próximo domingo, nesse domingo agora, para quem está ouvindo ao vivo, né? Estarei na Jovem Pan. Estaremos ouvindo, para dizer... Então de domingo com o Vanderlei de Nogueira falando lá sobre... E vamos todos gritar, ei, Rodney é nosso rei. Tá bom, obrigado. Um abraço, bom feriado, bom final de ano. Obrigado, para vocês também. Tchau. Um abraço, querido. Vamos lá, Fufonha. Boa, vai lá, Fufonha.